Oi, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos começar a discussão em modelagem de séries temporais dentro desse framework Bayesiano. Nós vamos falar de Bayesian VAR Models, né? Vector Autoregressive Models. E a aula de hoje é baseado no survey do Cúbico Robilis, na seção 2 do survey, e no Handbook of Econometrics, capítulo 7. E o foco vai ser mais na modelagem macroeconômica, utilizando o modelo VAR. Por que na modelagem macroeconômica? Primeiro, qual a função de modelagem macroeconômica? É dar respostas quantitativas a perguntas macroeconômicas. Claro que eu posso ter claro que posso ter o caso univariado. Por exemplo, eu quero saber a inflação mês que vem, daqui a 2, 3 meses. É uma única variável, eu tenho um modelo preditivo de inflação. Agora, outras perguntas, elas demandam equações que são modelagem de múltiplas equações. Como, por exemplo, eu quero modelar a taxa de juros do país, ou então eu quero modelar a exchange rate, né, o preço das moedas. Eu tenho várias equações em paralelo. O macroeconometrista, eles gostam de impor restrições que eles conhecem nos modelos, e o modelo VAR ele é bastante adequado para isso. Só que nem sempre é possível fazer isso, né? Muitas vezes as restrições não são tão claras, ou então não são muito claras na literatura. Como, por exemplo, eu quero saber o efeito que eu tenho em desemprego e inflação se eu mudo taxa de juros. Então, aqui, justamente o exemplo que eu tenho aqui, né? Aqui eu tenho minha taxa de juros, é o que eu tenho meu desemprego e inflação. Eu quero entender como, dado um choque em inflação, como é que isso muda o meu desemprego e dando choque em taxa de juros, como é que isso muda desemprego e inflação. Ou então, dado o choque em inflação, como é que eu relaciono inflação e desemprego. Eu posso pensar aí em diferentes modelagens, mas que a modelagem bayesiana ela consegue trazer essas restrições, nós conseguimos estimar modelos e empiricamente essas restrições vão aparecer. E como é uma modelagem bayesiana, nós conseguimos documentar a incerteza que é associada a essas estimativas. Nós vamos falar mais do VAR bayesiano, mas vamos primeiro falar sobre, de forma mais geral, modelagem de equações, né? Então, vamos falar do modelo SUR. O modelo Simile Unrelated Regressions, ele é um modelo de equações múltiplas que tem a característica do seu erro ser correlacionado. Então, por exemplo, eu quero modelar nota de alunos em ensino médio. Eu pego a nota de português e a nota de matemática e eu tenho outras variáveis, como, por exemplo, o gênero e a performance em outras disciplinas, como, por exemplo, ciências e disciplinas de humanidades. Repare que só eu posso modelar individualmente as variáveis, né? Eu tenho matemática, eu estou condicionando no gênero, estou condicionando na nota de ciências, eu tenho leitura, eu tenho português condicionando no gênero e na nota de humanidades. Os erros dessa regressão provavelmente eles são correlacionados, né? Tem outras características que influenciam essas duas notas. Então, esse é o tipo de problema que eu acabo modelando, de equações múltiplas, que eu acabo modelando com esse modelo SUR. Uma outra forma de ver é eu posso pensar com modelo de equações simultâneas. Modelo de equações simultâneas, eu tenho aqui meu y é igual a um. Opa, deixa eu escrever aqui de outra forma que é mais fácil entender. Tenho y menos alfa x é igual a um beta transposto z mais, eu vou colocar um epsilon. E eu tenho aqui o meu x menos, aqui eu vou colocar um gama, y é igual a um delta transposto, outro conjunto de variáveis w, mais um erro que eu estou chamando de eta. Esse aqui é o modelo na forma estrutural, é um modelo de equações simultâneas, onde claramente eu tenho aqui é tudo contemporâneo, tá? Eu não tenho, não é temporal não. Então, eu tenho um efeito do meu y
no meu x e do x no meu y. Esse modelo ele pode ser escrito, né, sob condições, é claro, nos parâmetros, como meu y é igual a um outro beta, que eu tenho um beta estrela vezes z, mais, aqui eu vou colocar um delta estrela vezes w, mais um erro, que é C11 epsilon mais C12 eta. E meu x, ele tem uma forma parecida, né? Aqui eu tenho o meu beta-til z mais delta-til w mais C21 epsilon mais C22 eta. E eu vou chamar esse termo aqui, por exemplo, de U, esse termo aqui de V. Então, repare que agora eu tenho equações y e x. São duas equações independentes, mas U e V agora são correlacionados. Então, essa é uma forma de eu tentar entender o meu modelo, o meu modelo SUR. Vamos agora formalizar um pouquinho mais exatamente o que eu estou falando. Então, eu tenho m equações, então eu tenho ym é igual a beta m, linha x, m, i, u, m, i. U é o erro, x é o vetor de covariáveis da regressão mzinho, e ym é o output é a mésima variável dependente. Só que o meu erro u, eu preciso de condições no modelo, o meu erro u, ele agora não é independente. Eu vou destacar todos os meus erros u e o i, agora é normal, é uma sequência i e d, independente ainda, e identicamente distribuída, mas o erro agora tem essa medida aí de covariância, sigma. E finalmente eu preciso de uma condição de exogeneidade para, assim como no caso da regressão, para poder escrever, para poder calcular a minha verossimilhança. Então, sobre a condição de exogeneidade e normalidade do erro, eu vou escrever primeiro meu modelo de uma forma vetorial. Então, meu y, eu estou apenas empilhando todos os y em m e em i. Então, estou empilhando todos os meus y, y11, y m1, até y1n, ymn. E mesma coisa com erro. E mesma coisa com beta. Eu estou empilhando todos os betas. E agora, o meu x, ele precisa ser escrito... Cara, o xi tem que ser escrito de uma maneira específica. Então, meu xi é uma matriz que ela é bloco diagonal, onde cada linha são as variáveis, são os regressores da minha equação. A primeira linha é o regressor da minha equação 1, a segunda linha são os regressores da minha equação 2, e assim por diante. O meu x agora, eu estou empilhando todos esses regressores. Então, até aí é bem paralelo com o que nós vimos no caso de regressão. Meu beta é empilhado, meu u é empilhado. Meu x é essa matriz aí. Agora, o meu u, ele não vai mais ser normal com a matriz diagonal. Ele agora vai ter que depender desse sigma. E essa operação aqui, esse aqui é meu produto de Kronecker. E o que ele quer dizer? Meu, aqui tinha que ser n, desculpa. Eu estou multiplicando cada elemento dessa matriz por esse. Então, meu I2, vou escrever essa matriz, acho que é mais fácil. Meu I2 sigma nada mais vai ser do que uma matriz de bloco diagonal com elemento em sigma. Então, vou fazer assim. Aqui eu tenho I, aqui eu tenho 1, 0, 0, 1, que é essa porcentagem da matriz. Aqui eu tenho minha matriz sigma. Isso aqui vai ser igual
minha matriz bloco diagonal, que é sigma 0, 0, sigma. Então eu consigo calcular a verossimilhança do meu y. Y dado e minhas covariáveis beta e sigma menos 1 possui então uma distribuição normal com média x beta e a variância é a mesma variância do meu vetor de erro. O total de parâmetros do meu modelo é a grande, que é a soma dos parâmetros em cada uma das regressões, né? Então, é a soma dos KMs. Lembra que no caso da regressão, na regressão univariada, eu tinha uma distribuição para o meu. Eu tinha um conjunto de distribuições conjugadas e conjugadas naturais? O mesmo vale para o caso da distribuição vetorial. Então, qual a generalização da gama? Assim como a normal multivariada é a generalização da normal, qual seria a generalização da gama por caso por caso multivariada, uma matriz de covariância? Então, é o Wishart. Né? A Wishart, ela generaliza a gama para matrizes que são positivas definidas e simétricas. E depende de um parâmetro A e de um grau de liberdade N. Tá? É dado por essa fórmula aqui. Mas o importante é que se H tem uma distribuição Wishart, então o valor esperado de H é justamente Ni S-1. Se eu pensar em S como sendo a soma dos resíduos, a soma do quadrado dos resíduos da minha regressão, isso aí seria essencialmente a precisão da minha regressão. Que é mais ou menos o que nós tínhamos, que é exatamente o que nós tínhamos, na verdade, no caso univariado. Isso significa que nós aprendemos sobre priores para o caso univariado se estende para o caso multivariado. Então, eu consigo construir uma normal Wishart como proposta, como priori. Só que a normal Wishart, ela costuma ser um pouco restritiva como distribuição. Então, o que nós tentamos buscar é uma priori que seja um pouco mais flexível, que é justamente a normal gama que é independente, que nós estudamos quando falamos do Gibbs Sampling. Na normal gama independente, a minha precisão sigma-1 tem uma distribuição Wishart, com parâmetros 0 a -1 e N0, e o meu beta possui uma distribuição normal, com parâmetro beta 0 e V0. Tá? Se eu quiser uma priori que seja não informativa, para minha precisão, eu posso fazer meu N0 igual a M e o meu S0 ir para 0. Bom, assim como no caso da univariada, a minha posteriori ela também é condicionalmente conjugada. Ou seja, o meu sigma-1 condicional no beta vai ter uma distribuição Wishart. E meu beta condicional no sigma vai ter uma distribuição normal. Claro que os parâmetros eles são atualizados e a forma de atualização é exatamente a mesma que nós tínhamos no caso univariado. É legal? Então, V é a atualização da V e beta N. Beta N é o VEC BN, né? Então, eu consigo calcular. Isso aqui é a generalização matricial da minha regressão. E mesma coisa para SN, né? SN agora é a soma dos resíduos e NiN é o número de graus de liberdade. Então agora eu posso estimar esse modelo, consigo estimar posteriori, utilizando meu Gibbs Sampler. Legal. Então, já entendi o que é o SUR, o modelo SUR, já sei que eu consigo estimar. Vou agora discutir o que é o foco da aula, que é justamente as séries temporais. Primeiro, por que eu estou usando isso? Por que macroeconomistas usam modelo VAR? Primeiro, porque é um modelo conveniente, eu consigo colocar restrições no modelo de forma adequada, eu consigo estimar e calcular o modelo de forma razoavelmente fácil. O problema é que o modelo autorregressivo vetorial
ele não é parcimonioso. Quer dizer que ele tem muitos parâmetros. Então, para estimar o modelo, eu preciso regularizar esses parâmetros. E para fazer isso, eu utilizo a minha priori. Normalmente, o econometrista ele não é interessado no parâmetro individualmente do modelo VAR. Ele está interessado em quantidades como função impulso-resposta. Né? Eu quero saber como um choque na taxa de juros hoje vai afetar a minha inflação daqui a 3 meses. Eu quero entender como, por exemplo, eu quero entender também qual o valor a previsão da minha inflação daqui a 3 meses, né? Eu posso fazer previsão também futuro, então isso requer muito poder computacional, tanto para inferência posterior, que vai ser feita através de Monte Carlo, quanto para a previsão, que a distribuição preditiva nem sempre é calculada de forma fechada. E, finalmente, um ponto importante é que nós vamos discutir de forma reduzida, mas, obviamente, existe forma estrutural do VAR, que pode ser estimada através de transformações, em alguns casos, né, sobre condições. Mas aí tem toda uma discussão de identificação que nós não vamos falar hoje. Como é que é esse modelo? Bom, eu posso pensar nesse modelo como um modelo em que eu tenho séries temporais empilhadas, né? Então, meu y de t ele é um vetor de séries temporais. Aqui eu tenho um vetor de interceptos. Aqui é uma matriz. E cada série temporal, y1t é igual a A01, desculpa, A10 mais A10 mais somatório de J de 1 até P de A1J transposto y de t menos j mais U1t. Repare que agora que eu tenho isso para... Tem várias equações com essa cara, né? Que eu falei a primeira equação, mas obviamente eu tenho m equações assim. E eu tenho aqui o efeito de todas as variáveis e seus lags em cada uma das equações. Esse meu erro U, ele vai ser normal, ID normal, com média zero e a variância sigma. E, finalmente, uma observação é que agora estou indexando tudo usando t. Tá? Vai de 1 até t grande, ao invés de n. Isso é uma notação comum em séries temporais. Então, será que eu consigo escrever esse modelo de forma vetorial e matricial? Consigo. A notação matricial, ela é o seguinte, eu vou pegar cada vetor y, transpor em linha, então cada linha aqui é uma observação, cada linha aqui é um erro, e cada linha aqui são todas as minhas variáveis. Né? Voltando aqui um slide, são todas aqui, é o 1 aqui e todos esses lags aqui. E o A, naturalmente, meu A transposto, eu estou pegando aqui cada uma desses parâmetros, né? Que eu peguei as linhas de parâmetros, eu estou fazendo a mesma coisa aqui. Então, XA vai basicamente modelar todas as equações ao mesmo tempo. Então, é uma regressão matricial. Eu posso também representar de forma vetorial. Peraí, antes que eu esqueça, isso é importante. Nesse modelo, para cada equação, então para cada equação do VAR, eu tenho 1 mais MP parâmetros, onde M é o número de equações. Claro que no caso vetorial, aqui é M maiúsculo, eu escrevo, agora estou empilhando os meus y todos, então aqui o y é um vector de y, é um vetor de séries temporais, e eu estou empilhando aqui o meu
os meus betas e os meus betas não, os meus coeficientes SAR. Eu estou empilhando o meu A0, A1, A2, etc. E os meus erros também, todos empilhados. Então, isso aqui eu estou escrevendo meu modelo de forma vetorial. E, naturalmente, meus regressores, eles precisam ser escritos de forma adequada, né? Eu preciso saber quais são os regressores para cada uma das equações. Como são todos os mesmos, é basicamente o produto de Kronecker da identidade e do x. Isso acaba tendo aquela mesma cara que nós vimos no caso do modelo SUR. E, finalmente, o meu U, ele é normal, com covariância bloco diagonal, sigma, né? Então, que eu tenho essa matriz aqui, ela é... não é bloco diagonal, desculpa. Aqui eu tenho o primeiro elemento, tenho sigma 1, 1, identidade, sigma 1, 2, identidade, sigma 1, 3, identidade, sigma 2, 1, identidade, sigma 2, 2, identidade, assim por diante. Então essa é a minha matriz de covariância desse erro. Obviamente isso tem a ver com a maneira que eu empilhei meus dados. O meu modelo, ele não é parcimonioso, ele é bastante parametrizado, né? Então, por exemplo, se o meu alfa, que é o alfa negrito, tá? Ele contém km parâmetros. Lembrando que meu k é igual a 1 mais m vezes p. Então, o meu alfa vai ser igual a K1, desculpa, vai ser igual a m vezes 1 mais mp. m mais p, m ao quadrado. Ou seja, o número de parâmetros cresce proporcional ao número de legs vezes o número de equações ao quadrado. No caso que eu tenho 4 legs e eu tenho 5 variáveis dependentes, eu já tenho 105 parâmetros. O problema de 105 parâmetros é que as minhas séries macroeconômicas, elas são em geral pequenas. O meu modelo é um pouco parcimonioso. Eu preciso regularizar os parâmetros para poder estimar de forma adequada. Isso é feito de uma forma natural e razoável através da priori. E essa que vai ser a nossa discussão. Claro que as priores afetam também como são feitos os cálculos, né? Nós falamos que no modelo VAR eu não estou interessado nos parâmetros individualmente. Eu estou interessado em funções não lineares dos parâmetros. Eu estou interessado em calcular minha posteriori preditiva, alguns passos à frente, então tem que fazer uma estimação recursiva. E eu estou interessado também nas funções impulso-resposta, né? Eu quero saber como um choque da minha taxa de juros vai afetar a inflação daqui a 4 meses, por exemplo, ou daqui a um ano. Então, eu vou fazer inferência utilizando as amostras posteriores, mas nem sempre o parâmetro individualmente é o meu interesse aqui. E, finalmente, as diferentes formas da priori, elas ajudam a lidar com a maneira que eu estou desviando do meu vare restrito. Naturalmente, nós vamos discutir priores aqui que são adequadas para o modelo macroeconométrico, como nós como eu introduzi inicialmente o problema. Então, a minha priori de Minnesota, o nome dela vem do estudo lá atrás, início do estudo do VAR Bayesiano, e pelo pessoal da Universidade de Minnesota e do FED de Minneapolis. A priori é normal, os parâmetros, alfa, e a minha covariância sigma é trocada por uma estimativa. E essa estimativa, ela é tradicionalmente diagonal, mas eu posso colocar alguma estimativa mais densa. A vantagem é que simplifica a computação. Então eu consigo calcular algumas coisas de forma analítica, mas esse não é um tratamento bayesiano estrito. Eu estou trocando um parâmetro por uma quantidade desconhecida potencialmente ruim. Então, como é que eu estimo minha variância? Que eu estou ignorando, estou supondo que os erros são descorrelacionados, a priori, né? Então, desculpa.
priori ela tem o sigma de correlacionado. Então, o meu sigma ela vai ser estimado estimando a variância de regressões individuais. Então, aqui eu estimo ARPs individuais e calculo esse erro. Já a priori, para zero, que é o intercepto, ela é não informativa. E o priori para cada um dos regressores é o seguinte: eu tenho o meu A1, meu E de A1 vai ser delta 1, aqui eu tenho delta M. Meu E de AJ vai ser igual a zero. Já a variância, ela vai depender se eu estou falando do próprio lag ou de lag de outras variáveis, ou variáveis exógenas. E ela vai decrescer, aqui usando esse cálculo quadrado aqui, com o próprio lag. Então, eu tenho que delta é 1 ou 0, é 1 se eu suspeito que não tem reversão à média, e 0 se eu suspeito que tem reversão à média. O meu A1 controla a tightness da priori de acordo com o random walk ou não. Então, eu quero que seja mais justo se eu tenho se eu tenho um sistema grande, eu quero que seja mais frouxo se eu tenho um sistema pequeno. Então, no estilo do 3, que é o paper Demol. E, finalmente, a razão dos sigmas ao quadrado é apenas para ajustar a escala e variação nos dados. Dado que minha priori é gaussiana e minha verossimilhança é gaussiana, isso quer dizer que a minha posteriori ela também é gaussiana. Lembra que a gaussiana com variância conhecida ela é conjugada natural. Então, a minha posteriori é gaussiana com médias αt e v de t. Αt e v de t são dados por essas duas equações, e que é uma generalização do que nós vimos no caso univariado. A distribuição preditiva também pode ser calculada de forma fechada, e a distribuição dos alfas, alfas e a preditiva são calculadas de forma fechada. Então, eu posso amostrar direto da minha posterior para fazer inferência. A priori de Minnesota, ela parece um pouco restritiva, né? Então, a gente pode tentar, ela viola, na verdade, premissas bayesianas. Então, vamos tentar pensar numa conjugada. Então, a normal Wishart, ela pode ser conjugada e naturalmente tem aí uma posteriori que é conjugada, mas ela é bastante restritiva. Que ela é restritiva, bom, como é que ela é? Primeiro, o meu sigma Wishart e meu alfa dado sigma normal. Onde a minha variância da minha priori é sigma vezes 1 V0. Então isso quer dizer que cada uma das minhas equações vão ter aí uma variância proporcional, uma covariância proporcional. Já a posteriori, dado que a normal Wishart é natural conjugada, a posteriori também é normal Wishart. E tem aquela interpretação de variáveis que são dummy. E os parâmetros são dados por essas duas equações aqui. Isso é uma generalização do que nós tínhamos na fase univariada. Tá? Já marginalizando a minha covariância, eu não tenho mais uma distribuição normal. Agora eu tenho uma distribuição que é T multivariada com Ni T graus de liberdade, onde a média é αt e a variância é essa aqui. A distribuição preditiva um passo à frente, ela também pode ser calculada, mas mais do que um não é disponível e eu preciso usar a simulação.
Então, quais são as vantagens e desvantagens, né? Primeiro que uma desvantagem dessa a priori conjugada é que todas as equações precisam ter os mesmo número de regressores, são os mesmos regressores. Então, se eu quero restringir quais regressores entram em quais equações, eu já não consigo utilizar essa forma conjugada. Segundo problema é que a covariância a priori de duas equações, dos regressores de duas equações, são proporcionais, como eu falei. Uma vantagem é que eu posso considerar, como a família que é conjugada, eu posso considerar que eu tenho aí observações dummy, ou então esse número de observações iniciais, observações artificiais, e essas observações, apesar de eu não poder, em geral, usar a priori de Minnesota, se meu A1 é igual ao meu A2, e eu não tenho variáveis exógenas, eu posso escolher a média do meu o valor esperado em média da minha distribuição como sendo as da pior de Minnesota, né, da distribuição de beta, dos alfas, desculpa, e o valor esperado da inversa da matriz de precisão, né, na priori, como sendo o, o como sendo residual. Tá? Então, isso é a sugestão, esse paper aqui, tá de cálcio 97, mas uma observação importante, eu vou até escrever em vermelho, funciona bem em grandes sistemas. Sistema, VAR grande, né? Então, vocês uma observação. Então, essa priori ela é interessante, né? Ela tem aí seu apelo. Agora eu posso também eu posso também impor restrições no meu modelo se eu tratar o meu modelo VAR como sendo um modelo SUR. Então, como é que eu faço isso? Cada equação tem um conjunto de elementos que entram, né? Alguns elementos de A podem ser zero, então isso é equivalente a dizer que eu só estou selecionando quais elementos de yt-1 até yt-p estão entrando no meu modelo. Então eu vou escrever cada uma das equações com beta-linha xmt, e aí eu consigo ver o paralelo com o modelo SUR. Então nesse caso eu posso definir uma a priori normal Wishart que é independente e caracterizar as dependências da priori dentro de cada equação, para cada coeficiente, de maneira individual. Eu consigo fazer. Eu não consigo mais estimar diretamente a posteriori, mas essa, essa, esse modelo pode ser estimado, eu posso mostrar direto a posteriori usando um Gibbs Sampler. Então essa é a principal vantagem que eu tenho dessa especificação. E como é que eu faço previsão com o modelo VAR? Né? Repara que quando eu faço previsão um passo à frente, eu consigo 2 passos à frente, eu já preciso de uma observação para yt mais 1. Né? Então, por exemplo, meu yt mais 2, vamos pensar aqui num AR1, eu tenho aqui meu y de t mais 1 é igual, aqui eu tenho um A1, y de t menos 1. Y de t, desculpa, mais u de t mais 1. Agora, e meu y de t mais 2 vai ser igual ao meu A1 mais A1 y de t menos 1, y de t mais 1, mais u de t mais 2. E eu não sei esse y de t mais 1. Ele não é conhecido. Então, como é que eu posso fazer como é que eu posso calcular isso? Bom, primeiro eu obtenho a amostra da minha posterior para os parâmetros, e para cada parâmetro eu amostro sequencialmente.
essas quantidades. Tá? Então eu mostro condicional no meu y, né, no meu vetor de observações, eu amostro y t mais 1. Depois, condicional em y de t mais 1, eu amostro y de t mais 2 e assim por diante. Então, eu vou ter eu vou ter uma amostra θi, y de t mais 1 até y de t mais tal, para poder fazer inferência Monte Carlo. E dado que eu tenho essa amostra, eu posso, de fato, fazer inferência Monte Carlo de forma tradicional, né? Eu posso aproximar essa quantidade aqui, então meu E de G de θ, que eu tenho toda a sequência y de 1 até t mais tal, dado conhecimento em y, né, dado meus dados, e que vai ser aproximado usando o método Monte Carlo tradicional. I igual a 1 até n grande, e aqui eu tenho g, meu θi, g do meu θi, e os meus y, né? T mais tal, T mais 1, né? T mais tal, T mais 1. Eu posso calcular, por exemplo, a minha distribuição preditiva, meus intervalos de credibilidade preditivos, ou a minha função impulso-resposta. Alguns comentários sobre o modelo VAR. Primeiro, eu acho que é bom bater nessa tecla. A priori Minnesota e priores baseadas na priori Minnesota, como por exemplo aquela priori conjugada em que eu tento casar momentos, ela funciona muito bem em modelos VAR bayesianos e macroeconometria, tanto para inferência quanto para previsão. Então isso é uma direção legal, é uma direção boa para fazer modelagem macroeconométrica. Segundo, eu consigo ter aquela ideia de busca estocástica de seleção de variáveis que eu tinha antes, que eu apresentei na aula passada, dentro do VAR também, utilizando aquela Spikes Lab Prior. A vantagem é que eu consigo meio que definir a priori de forma praticamente semi-automática. E aí essa discussão vai um pouco mais profunda na seção 2.2.4, aí das notas do review do CUP e do Corobiles. E finalmente, eu estou aqui escrevendo sobre o modelo VAR em forma reduzida ou não. Né? Então, sobre condições, o meu modelo VAR estrutural, ele pode ser escrito dessa forma. Eu tenho a matriz C0 aqui, é igual a C0YT, é igual a C0 mais a soma dos legs, mais um V de T, onde esse V de T é gaussiano com uma covariância diagonal. Se C for inversível, ou seja, eu posso multiplicar aqui por C0 menos 1, C0 menos 1, C0 menos 1, C0 menos 1. E fazendo isso, eu tenho y de t é igual a 0 mais somatório k de 1 até p a k y de menos k mais u de t, onde a variância de u de t é justamente o de t é justamente meu C0 menos 1, variância do meu V, C0 a menos 1 transposto. Então, eu tenho essa dualidade, assim como eu tinha no modelo SUR. Eu apresentei algumas priores e falei um pouco da posteriori, mas é importante entender essas posteriores, né? Como é que elas regularizam o meu modelo.
E eu tenho já isso implementado em diversos pacotes, como por exemplo o Bevar Tools, o Bevar e o BMR. O BMR é particularmente rápido, tá? E então eu não preciso, isso quer dizer que eu não preciso implementar, em geral, eu não preciso implementar no detalhe o amostrador, tudo. Eu já tenho isso razoavelmente redondo aí no R. Então, no exemplo, nós vamos usar os dados macroeconômicos do Fed. Aqui é o mesmo exemplo do Cup Corobilis 2009, é a referência que eu estou usando principal. E dados, eu tenho uma série um pouco maior que eles usam lá, que é de 54 até o fim de 2011. E eu tenho dados de inflação, desemprego e taxa de juros, e eu vou usar a periode de Minnesota com parâmetros A1 e A2.5, A3 eu não utilizo, e meu intercept é difuso. Essas escolhas aqui, elas vêm da literatura, né? Talvez pudesse 0.2 aqui, é outra escolha que foi feita e que foi sugerida. E para estimar, nós vamos usar o pacote BMR, que é super rápido, tanto para simular quanto para obter previsões e a função impulso-resposta. Nesse modelo, eu vou estimar um VAR 4 e eu tenho meu T igual a 231 observações. Meu VAR 4 tem número de parâmetros igual a 39. Então eu tenho 39 parâmetros e 231 observações. Sem alguma regularização, eu não espero ter estimadores que são muito razoáveis, né? Acho que minhas estimativas todas seriam muito variadas. Então eu preciso regularizar. Por isso que a periode de Minnesota está sendo útil nesse contexto. Aqui eu tenho o plot das séries. As minhas séries elas vão de 50 até 2011, de inflação, desemprego e taxa de juros. Né? Aqui são exatamente as séries que eu abri a aula de hoje. Eu consigo, após estimar o modelo e fazer a simulação, eu consigo calcular a função impulso-resposta. Aqui eu tenho uma certa variabilidade, mas o choque aqui está casando os resultados, o formato das curvas de juros, das curvas de impulso-resposta, estão casando aí com o esperado pela literatura econômica. E se eu estou interessado em saber o efeito de choques na taxa de juros, de inflação e desemprego, eu consigo obter também através desses intervalos. Nesse caso, especificamente, eu não tenho aqui um choque tão grande, né? Eu posso dizer que é igual a zero dentro desse intervalo aqui. E, finalmente, se eu quero calcular a previsão, eu posso também calcular a previsão 1 até 5 passos à frente. Desculpa, até 4 passos à frente, né? Que tem 4 observações, um ano são 4 blocos, então eu consigo obter aqui a minha expectativa de inflação entre 0 e quase 5%. Já de desemprego, ou mantém, né, eu tenho uma pequena queda aqui para 5%. E de taxa de juros, a variação é bem maior, mas está indo aqui de 0 até 4,5%. 0 não, de menos 1, né, que está juros negativos, 0,5%. Claro, esse intervalo é gaussiano e frequentemente taxa de juros eu considero como sendo um número positivo, então é importante que eu tenha em mente aí esse tipo de coisa. Bom, pessoal, a aula acabou, né? Eu já falei o que eu tinha que falar, mas é importante, para entender o VAR Bayesiano, conseguir usar, é importante pegar a sensibilidade da escolha de priori e ver o resultado. Então eu sugiro que vocês avaliem a sensibilidade da função impulso-resposta com mudança na priori. Então, vocês podem aumentar e reduzir aqueles parâmetros da periode de Minnesota. Estimar o mesmo modelo utilizando especificações diferentes. Então, eu posso usar a especificação, por exemplo,
de priori conjugada, ou então posso usar uma outra chamada steady state. Enfim, eu posso usar priores diferentes para tentar estimar. E aí, duas perguntinhas que é para vocês pensarem. A primeira é se eu posso dizer que a priori de Minnesota é universal, no sentido que ela é adequada para em outros contextos, né? Não só a macroeconometria. E aí você pode pensar, inclusive, em quais contextos ela faz sentido, né? E acho que é uma boa ideia pensar aí o que seria a priori, como é que a informação está entrando. E acho que a última pergunta eu quero que vocês identifiquem quais são as principais dificuldades na construção de priores para modelo VAR. Né? Então, é isso aí. Nós vimos aqui alguns exemplos, existem outras. Eu sugiro a leitura daquela seção 2 das notas do Cúbico Orobilis. Mas eu acho que é importante, se vocês estão falando aí de modelagem macroeconômica, vocês estão interessados nessa área. Não só macroeconômico, isso pode ser usado em diversas áreas. Finalmente, nós falamos de modelos que são aparentemente relacionados, os Linear Related Regressions. Apresentamos a distribuição Wishart como sendo uma generalização da gama e da normal Wishart como sendo uma conjugada natural. E começamos a falar do modelo VAR, que é amplamente utilizado em modelagem macroeconômica. Infelizmente, eu preciso de regularizar a estimação dos parâmetros para poder ter algum output que faz sentido. Uma das maneiras é usar a priori de Minnesota, ou então priores baseadas de alguma forma na Minnesota, como por exemplo a normal Wishart conjugada, que eu tento casar momentos com a priori de Minnesota. E finalmente, eu não preciso implementar isso tudo do zero. Nós já discutimos que é possível implementar isso tudo do zero, requer um trabalho, mas muito já está implementado. Então é questão de utilizar esses pacotes para poder acelerar o trabalho. E é isso, pessoal. Espero que a aula tenha sido útil e nós nos vemos semana que vem.